Bom dia, meu nome é Guilherme Moreira, sou do EM2 e eu vou estar fazendo uma apresentação agora sobre ciclos termodinâmicos. Bem, o primeiro ciclo termodinâmico que eu vou falar vai ser o ciclo de Carnot. Bem, primeiramente, esse ciclo foi feito na primeira metade do século XIX e o contexto histórico que estava acontecendo é que tinha menos de uns 70 anos que estava ocorrendo a Revolução Industrial. Então, a Inglaterra estava trabalhando muito nessas construções de novas máquinas térmicas, novas máquinas a vapor, e esse engenheiro, o francês Nicolas Carnot, provou que não é possível um motor, uma máquina térmica alcançar um rendimento de 100%. E o que eu desenhei aqui foi justamente uma máquina térmica simples que Carnot tinha desenvolvido, na qual você coloca a água dentro de uma câmara isotérmica com um lado externo, fazendo com que uma chama faça com que as moléculas de água se agitam, fazendo com que essa roda aqui comece a girar. Então, essa traquita aqui, ela vai para frente e vai para trás de acordo com que as moléculas de água estão se agitando aqui. E quando essa tampa estiver vindo até aqui, que é o seu limite, todas as moléculas agitadas de água vão sair por esse buraquinho aqui, certo? Mas tá, ele descobriu que a fonte quente que você coloca no seu sistema, ela é meio que dividida em duas. Ela é dividida no seu trabalho e ela também sai pela sua fonte fria, que é essa daqui, essa válvula de escape que eu desenhei aqui. Ou seja, se toda a fonte quente fosse transformada em trabalho, beleza, seria possível ter um rendimento de 100%, mas não. Tem a fonte fria que sai para fazer com que o motor volte lá no início. Ou seja, o rendimento nunca é de 100%. E ele também descobriu uma fórmula de rendimento que para as máquinas térmicas depende da variação de temperatura, a temperatura 2 sobre a temperatura 1, isso daqui subtraído de 1, certo? E eu vou falar um pouco do gráfico do ciclo. Bem, primeiramente, quando essa tampa ela está aqui no início, o gráfico mostra ela aqui. E de A ela vai para B, ou seja, há um aumento no volume do sistema. Ó, ele estava aqui e vem para cá. Exatamente isso que acontece. E de B ele ainda vai para C. Esse C seria nessa válvula de escape aqui, que vai ser quando as moléculas vão sair e há compressão no volume de moléculas digitadas de água aqui dentro, fazendo com que a tampa volte lá quase no início. E há uma transformação adiabática de B para A, fazendo com que ela volte lá no início de novo. E assim continua todo o ciclo. É, Esse motor, ele não tem muito uso atualmente, pois é um motor muito simples e requer muita queima. E, e quanto mais queima, mais rendimento, né? Porque depende da variação de temperatura. E o rendimento é exatamente isso que está aqui na fórmula. Agora eu vou começar a falar dos ciclos Otto e Diesel, mas primeiramente eu vou falar do ciclo Otto. Eu desenhei aqui toda a trajetória do ciclo da gasolina e também do ciclo do motor, aliás, e também um gráfico onde mostra cada parte. Ó, vale ressaltar aqui, cada letra, cada letra A, B, C representa um ponto aqui no gráfico, certo? Então vamos lá. Bem, vale ressaltar que o ciclo Otto foi desenvolvido mais ou menos em 1870, 76, enfim, na segunda metade do século XIX. E quem criou foi Nikolaus August Otto, foi um engenheiro alemão que ele inventou e construiu esse primeiro motor de combustão interna de quatro tempos, que é o ciclo Otto, um ciclo que é extremamente importante até os dias atuais. Bem, mas como é que funciona esse ciclo? Tá vendo aqui em A? Aqui tem uma tampa, aqui tem outra tampa. O ciclo Otto faz com que entre o combustível, que na maioria das vezes é a gasolina, junto com o ar dentro dessa câmara que está num volume pequeno. Então, em nosso gráfico de volume por pressão,
o volume é bem pequeno, é o volume mínimo que o nosso motor pode alcançar. E de A vai para B. E o que acontece no gráfico? De A para B, o volume aumenta. O que acontece daqui até aqui? O volume vai aumentar, porque aqui a matéria vai aumentando, a quantidade de gasolina e ar, fazendo com que haja essa rotação, fazendo aumentar o volume. De B vai para C. O que acontece aqui? Há uma compressão, há uma diminuição de volume. De B para C, há uma diminuição de volume. E essa daqui é uma transformação isotérmica, é uma transformação adiabática. Olha, e de 20 graus foi para 450. Por quê? Aliás, porque quando isso daqui está muito comprimido, está numa pressão extremamente alta e, num volume pequeno, a temperatura ela automaticamente vai aumentar. Olha, e aumentou 430 graus, mais ou menos. E nesse ponto C é onde sai uma faísca dessa coisa que eu não sei o nome, o termo térmico, o termo técnico. Mas sai uma faísca que ocorre uma explosão, olha, de C para D ocorre uma explosão, fazendo com que a temperatura chegue a 2.900 graus. E de C para D, há um aumento na pressão, porque como aumentou a temperatura, a pressão automaticamente aumenta junto. E continuando, de D vai para E. Olha só o que acontece. O motor gira, fazendo com que as moléculas fiquem com uma pressão menor. Ou seja, de D para E vai diminuir a pressão e aumentar o volume. E de E para F, ele abre a válvula de escape, fazendo com que o ar e a gasolina saiam do coiso. De E vai para F, ó, volta no estado normal. E depois de F vai para A de novo, que o combustível junto com ar vai chegar aqui e vai continuando. Bem, essa é todo o circuito Otto, é isso que acontece dentro de um carro. Bem, mas agora, aliás, deixa eu falar mais coisas do circuito Otto que eu ainda não falei. Ele é muito usado em motores de ignição, conhecidos como os motores de quatro tempos, e eles são presentes na maioria dos automóveis modernos. E o rendimento dele varia de 22 a 30%. Então vamos lá no ciclo diesel agora, mostrar as diferenças. Bem, a principal diferença é que no ciclo diesel, aqui na válvula de entrada só entra ar, não entra combustível. Então o que vai acontecer? O volume vai aumentar, olha, de A até B o volume vai aumentar, ó, o volume aumentou. E de B para C há compressão. Há uma compressão, de B para C há uma compressão isotérmica e faz com que aqui nesse pontinho aqui o combustível. Saia o combustível. E está num ar muito quente, porque como sofreu compressão, o ar está muito quente e sai combustível fazendo uma explosão. Olha, de C para D ocorre uma explosão. E é onde entra a maior quantidade de calor. Aqui a temperatura vai muito acima. E então vale destacar que a diferença já foi falada. Olha, ao invés dessa coisa aqui no ciclo, né, no ciclo diesel ele dá o combustível, no ciclo Otto ele joga uma faísca, mas ambos têm como consequência uma explosão. E essa explosão no D, ela vai diminuir, ela vai aumentar o volume, diminuindo a pressão. E depois, automaticamente, de E vai voltar para o B, fazendo com que tudo isso saia e volte de novo para A. Entra o ar, aumenta o volume, diminui o volume, ar quente e assim por diante. Bem, aliás, deixa eu continuar falando do ciclo diesel. Ele é muito usado em locomotivas, navios, muitos caminhões e alguns carros. E o rendimento varia de 30 a 38%. Ele tem um rendimento maior, porém esse motor ele tem um custo maior, entendeu? Então geralmente são carros um pouco mais caros que possuem esse ciclo diesel. Bem, agora eu vou estar falando um pouco dos motores de Fórmula 1. Bem, o que o motor de Fórmula 1 tem diferente com o motor normal e assim por diante? É,
Como que funciona o motor de combustão interna de um motor de Fórmula 1? Qual que é a diferença? Bem, primeiramente, vale ressaltar que o motor de Fórmula 1 gera cerca de 1.000 cavalos de potência. Esse é um valor muito grande. E um dos segredos do motor de combustão interna do carro de Fórmula 1 é que ele possui uma câmara de pré-combustão. E vale ressaltar que ele é parecido com um ciclo Otto. A entrada é de combustível com ar. E ele possui uma câmara de pré-combustão. E somando a potência da câmara de pré-combustão com a câmara de combustão interna, dá cerca de 700 cavalos aproximadamente. Mas vale ressaltar que esses valores são aproximados para cada tipo de carro, porque cada tipo de carro é um fabricante diferente e geralmente esses fabricantes não revelam os segredos, por exemplo, do combustível, essas coisas. Então, não é gasolina que vai usar, não é 100% gasolina que vai usar. Esses carros geralmente têm muitos segredos por trás. Bem, que não pode ser revelado. Bem, esses carros eles possuem um sistema de recuperação de energia. Há alguns segundos atrás eu falei que ele gera ao todo 1.000 cavalos de potência, mas no motor de combustão interna gera 700. Mas tá, como é que a gente vai conseguir esses 300 cavalos? De onde que acontece? É de um sistema de recuperação de energia. São dois sistemas muito importantes. Um se chama MGU-K e outro MGU-H. Bem, o MGU-K, que está bem aqui, essa pecinha aqui pequenininha, ele faz com que ele pega a energia cinética do carro sobre frenagem e transforma em potência, jogando toda a energia para a bateria. E essa energia dá cerca de 160 cavalos e possui um limite de potência. Ele só chega a 160 cavalos. Ou seja, ele pega a energia cinética do carro em movimento e transforma em potência. E no máximo 160, ou seja, 700 mais 160, 860 cavalos. E o restante para chegar a 1.000? Bem, o restante vem num aparelho chamado MGU-H que fica entre o tubo e o compressor. Bem, ele gira junto com o tubo compressor e pega todo o calor gerado pelos gases do escapamento. E ele transforma esse calor em eletricidade que vai também para a bateria. E esse MGU-H, ele não possui um limite. Ele não possui um limite que nem o MGU-K. O MGU-K possui um limite de 160, o MGU-H não possui limite. Mas somando toda a energia gerada, dá cerca de 100.000 cavalos de potência. E esses motores, eles também apresentam um rendimento muito bom, porque como eles possuem uma potência muito boa e são motores extremamente tecnológicos, última geração, conseguem chegar num 50% de eficiência térmica. Esse foi um recorde no mercado automobilístico. Bem, eu acabei de explicar todas as coisinhas e foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado e tchau. Boa semana.